Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui na casa do Senhor, né? Vocês já perceberam que dia lindo está hoje? O dia que Deus preparou para nós. Está um friozinho lá fora, mas aqui dentro está quentinho, não está? Gostoso. Vou pedir agora, então, para aquecer um pouquinho mais, que você cumprimente o seu irmão. Se você ainda não deu um beijo no seu filho, é o momento. Abrace o seu esposo. Aquele irmão que você não vê há algum tempo, pode sair do seu lugar. Eu acho que deu para esquentar um pouquinho mais aqui, né? Nós vamos fazer agora a leitura do livro de Cânticos, capítulo 1, versículo 15 e 16, em homenagem ao Dia dos Namorados. Já explicamos o porquê. Só que eu vou pedir para o meu esposo vir aqui. Sim. É que o versículo 15, o amado fala. O versículo 16, a amada fala. Está projetado, né? Graças a Deus, igreja. Muito bom estar aqui nessa manhã, estar com vocês aqui, poder estar ouvindo um pouco a palavra que o Evangelho nos deixa. Aqui em Cânticos, no versículo 15, diz assim, aproveite, maridos, diga isso para sua esposa. Eis que é formosa, ó querida minha, eis que é formosa. Os teus olhos são como a das pombas. Comparação, né? O 16, a amada falando para o amado. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito. Então, na verdade, aqui, o que eu quero falar para vocês é do amor, um tipo de amor, né? O amor do homem pela mulher, do marido pela esposa. E esse amor foi planejado por Deus. Então, desde lá, a gente vê os planos de Deus com relação ao casamento. Isso é lindo, né? É bíblico. Mas eu também quero falar para você de um outro amor. Então, agora, em João 3,16, vocês podem abrir a Bíblia. Podemos ler junto? Vamos lá, então. Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é uma outra forma de amor, diferente do amor que mencionamos agora há pouco. Que amor é esse, né? É o chamado, a Bíblia fala que é o amor ágape, né? É aquele amor supremo, é aquele amor que não mede esforço, é aquele amor que não é natural, é aquele amor que é capaz de se doar pelo outro de uma forma que, no caso de Deus, né? Ele deu o seu bem mais precioso pelo outro, mesmo o outro estando em pecado. E Jesus, o que Jesus fez? Voluntariamente, ele morreu pelo outro também. Então, que amor é esse? Então, eu gostaria que você saísse daqui hoje com o teu coração cheio de gratidão e com a certeza desse amor. Então, esse amor é aquele que te cuida, é aquele que está com você em todo momento. A pessoa que caminha com Deus, ela não pode se considerar sozinha, porque este amor tem que encher o seu coração. Então, pense nisso no seu dia a dia, né? Aqueles momentos, talvez, que você esteja chateado, com dificuldade. Pensa no amor de Deus por você. O amor que te traz a paz, te dá sabedoria, o amor que te corrige. Né? Que amor é esse, né? Então, agora, nós vamos fazer uma oração
Para agradecer esse amor, vamos nos colocar, então, aqui na presença do Pai agora. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que estejamos orando. Amado Deus, nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, constrangidos, com tanto amor. Tua igreja ora e pede perdão pelos pecados cometidos por palavras, pensamentos, nossas vaidades, omissão da Tua palavra e vontade, Deus. Pela nossa falta de fé, Pai. Pelas nossas murmurações, Deus. Espírito Santo, por favor, nos sonde e nos convença de todas as nossas iniquidades. Obrigada, Deus, obrigada, Pai, por nos proporcionar este tempo de reconciliação contigo, tempo de alegria, Deus, e paz em Tua presença. Deus, te pedimos tudo isso e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, amados. Quando eu estava elaborando o repertório, né, das músicas que a gente ia trazer, eu não pensei no Dia dos Namorados. Lembrei que era Dia dos Namorados, mas eu também agradeço a Janine até por ter antecipado a ministração e falado sobre o amor de Deus. E eu realmente separei um canto que fala desse amor precioso, o amor de Deus. E eu estava pensando que o amor natural, como ela se referiu, né? O amor que não envolve Deus, um amor entre duas pessoas, o amor natural do ser humano, ele é tão passageiro. O amor sem Deus, ele é passageiro. Mas o amor de Deus é um amor eterno, é um amor perfeito. E é sobre esse amor, é tão gostoso falar sobre o amor, e é sobre o amor de Deus que nós vamos cantar, é um amor que jamais acaba. O amor natural, como disse a Janine, é um amor que pode ser muito passageiro, né? Ele pode acabar, o amor entre um casal de namorados, um casal casado, já pode se acabar um dia, mas o amor de Deus jamais acaba, é um amor eterno, e é uma riqueza para nós termos esse amor e sentirmos esse amor a cada dia que o Senhor nos dá. Então, nós vamos ficar de pé, vamos cantar sobre esse amor. Eu queria que tirasse um pouquinho o volume do meu microfone, que está dando a microfonia. Vamos cantar sobre o amor de Deus, o amor que jamais acaba. É um cântico antigo, mas o amor de Deus, ele é eterno, e ele é perfeito, e nós podemos cantar com alegria esse amor. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá.
E é esse amor, eu ia usar o mesmo versículo, né? Que Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que nenhum de nós pereçamos. Amém? Se você crê isso, um aplauso grande ao Senhor, pelo amor de Deus, que nos justifica, que nos santifica, e temos a promessa de que seremos juntamente com Cristo, glorificados em Deus. Amém? Colossenses diz isso: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados em glória com Deus, em Deus. Amém? Amém? Vamos celebrar então com muita alegria. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. E é Deus, esse Deus que é santo, Ele espera de nós que também busquemos a cada dia a santidade. E essa santidade só vem através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Vamos cantar um pouquinho então sobre a santidade de Deus. Cante assim comigo, ó. Santo, santo é o Senhor dos exércitos.
exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Repita: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Vinde todos adoremos, vinde todos proclamemos, que toda a terra está cheia da sua glória. Vinde todos adoremos, vinde todos proclamemos, que toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor. Vinde todos, vinde todos adoremos, vinde todos proclamemos, que toda a terra está cheia da sua glória. Vinde todos adoremos, vinde todos proclamemos, que toda a terra está cheia da sua glória. Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos. Bem forte agora. Santo é o Senhor. Aleluias. Com gratidão por esse amor tão precioso do qual nós falamos e cantamos, vamos agora também depositar as nossas ofertas, demonstrando também o nosso amor pela obra do Senhor, por Deus, e lembrando que, quando fazemos isso, nós estamos não só sustentando a casa de Deus, mas nós também estamos contribuindo para que a igreja seja realmente o braço de Deus, né, nessa cidade e em toda a parte do mundo. Que possamos fazer isso, então, né? Vamos depositar, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto ainda louvamos alegremente ao Senhor. Amém? Faça isso, então, com gratidão no seu coração.
te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor tão grandioso, tão precioso, tão presente em cada dia das nossas vidas, ó Pai, em cada um de nós. Nós te louvamos, te bendizemos, te louvamos, exaltamos o teu nome nesta manhã, porque nós somos gratos a ti, ó Pai. Por isso ofertamos, trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas pelos quais nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo sustento de cada dia, que é mais uma vez a manifestação do teu amor poderoso sobre as nossas vidas. Sustenta a tua casa, a tua igreja, Pai. Sustenta cada uma das nossas famílias, não só, Pai, materialmente, mas também emocionalmente, na saúde, espiritualmente. Alimenta-nos, ó Pai, a cada dia com o teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã por tudo, Senhor. Te damos graças, te louvamos, Pai, porque o teu amor é eterno sobre as nossas vidas. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos conhecer os nossos visitantes, por favor, pode levantar a mão. Temos visitantes hoje aqui. Lá atrás, a diaconia vai entregar uma lembrancinha. Seja muito bem-vinda na casa do Pai. Muita alegria, né? Nos dá recebê-la. Um aviso, as crianças não estão na igreja hoje, elas estão num retiro numa chácara, então não teremos aquele momento com as crianças. Agora vamos pegar o boletim. É importante nós estarmos lendo os avisos
do boletim ao longo da semana, para que estejamos, né, cientes dos projetos da igreja, do que vem acontecendo na igreja. E alguns projetos têm datas, então não podemos deixar passar, né? Vamos ver ali onde está escrito essa semana. Então, hoje à noite, teremos a recepção do encontro com Deus dos homens. Eles foram para o encontro na sexta-feira, estarão voltando hoje à noite. A concentração vai ser aqui na Central. Vamos estar aqui, né? Nós que já estamos pela manhã, poderemos voltar à noite para fazer uma bela recepção. E na semana que vem, será o encontro das mulheres. Quem ainda não fez a inscrição e tem interesse em ir, poderá fazer ainda. Ok? É um tempo muito gostoso. Quem já fez o encontro com Deus sabe. E quem não fez, poderá fazer, né? Também teremos o encontro... Não, desculpa. Teremos o batismo e recepção de novos membros. Então, sempre, né, no terceiro andar, o Rodani tem uma sala para novos membros. E no dia 2 será o batismo, é isso, Rodani? Ok, dia 2 será o batismo, então, desses novos membros. Quem também tiver interesse de participar dessa sala, é só ir até o terceiro andar. E também lembrando que teremos o chá das mulheres, no dia 21 de junho, que também é uma benção esse chá. É promovido pela Sociedade das Mulheres, uma quarta-feira, e os ingressos, o convite, você pode adquirir com a diaconia, é R$10. Agora nós vamos ouvir um hino, número de 74. Cantar um hino. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos continuar adorando ao Senhor com esse hino? Fique em pé aí no seu lugar. Nós vamos adorar juntos ao nosso Deus. Vamos declarar: bendito seja Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Amém? Cantemos na luz da madrugada. Bendito
Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém. Você pode sentar. Nós vamos juntos compartilhar a palavra do Senhor. Como a Janine falou, nesse dia, desde sexta-feira, o pastor Fábio e o pastor Paulo estão junto com alguns irmãos da igreja, lá numa chácara, não sei, uma chácara meio hotel, ali na 277, junto com alguns irmãos daqui que estão fazendo o encontro, e mais alguns homens do distrito, né, que estão também fazendo encontro e trabalhando lá. E a gente tem ouvido falar que tem sido uma bênção naquele lugar. Né? Ele mandou uma foto, quantos homens, né, ali adorando a Deus, né, glorificando a Deus, sendo ministrados pelo Senhor, e é uma alegria mesmo. E à noite os seus familiares, né, vão estar aqui para recebê-los, e nós também, né, como igreja, dizendo, olha, vocês são amados, vocês são parte da nossa igreja, né? Alguns irmãos das congregações vão estar vindo também para cá, e eu tenho certeza de que vai ser algo bem especial para a vida desses irmãos e irmãs. Talvez você esteja tentando entender o que é este encontro. Nada mais é que um tempo que a gente separa para ouvir Deus falar, né? Como o tempo da tua devocional, como o tempo que você passa aqui, né? São mais dias, 3 dias, onde eles estão ouvindo ali Deus ministrar o coração deles. E as mulheres terão a mesma oportunidade na semana que vem. Nós estaremos lá, né? Em nome de Jesus. Já estou sabendo que nós estamos em 100 encontristas, fora as laranjinhas. Louvado seja Deus, né? Vai ser bênção. Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 2. É um trecho da palavra. Logo depois do chamado de Josué, a substituir, né, a liderança do povo de Israel, depois de Moisés, Josué então assume este chamado, e aí então Josué vai passando por uma série de situações, e aqui está antecedendo, a gente vê que está antecedendo a tomada de Jericó, né, a destruição de Jericó, a tomada do povo de Jericó. Então a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 2, diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabarem toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos a estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. Versículo 13, nós vamos continuar vendo essa história. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que achava em pé diante dele um homem,
que trazia à mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Feche os seus olhos mais um minuto. Fale com o Senhor. Senhor, diga ao Senhor quão preciosa é a sua palavra, quão grande é o Senhor, quanto Deus nos ama. E peça ao Senhor que nessa manhã Ele possa ministrar ao meu e ao seu coração, para que nós possamos sair deste lugar edificados, para que não seja mais um culto, mais um tempo da nossa vida, mas que seja um tempo especial de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos na Tua presença, Senhor, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, e nós, ó Deus, nessa convicção, nós clamamos, ó Pai, para que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, Deus, ela seja revelada ao nosso coração nessa manhã, de forma que nós saímos deste lugar edificados, ó Deus, de forma que nós saiamos deste lugar fortalecidos, renovados, curados, restaurados, restituídos, ó Deus, em todas as coisas, ó Pai. E nós cremos que o Senhor tem poder para fazer tudo isso e infinitamente mais, Deus, de tudo quanto nós estamos pedindo e pensando neste momento, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, leva o nosso pensamento, o nosso coração cativo à Tua obediência, de maneira que nós possamos nos focar naquilo que vem do Senhor para a nossa vida, Deus. Nós entregamos tudo diante do Senhor e Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Essa palavra, como eu falei, ela vem de uma sequência de situações que Josué vem enfrentando, de uma sequência de situações que Josué vem passando, experiências que Josué vem tendo com Deus, depois do seu chamado, né? O chamado de Josué é um chamado tão lindo, porque Deus fala para Josué assim: ser forte e corajoso. Ele usa esse termo para Josué, porque Josué tinha que substituir nada mais do que Moisés. Era uma situação que eu não queria estar na pele de Josué, porque a gente pensa assim, né? Como Moisés foi um grande líder, como Moisés liderou aquele povo e como Moisés teve as experiências com o Senhor. E então, certamente seria muito difícil substituir Moisés. E Josué, coube a Josué, aquele menino franzino que lá atrás Moisés havia enviado para espiar essa terra, né? Espiar a terra, e Josué traz as novidades da terra, Josué traz todo o relatório, e ele diz: nós podemos, vamos lá, nós podemos possuir a terra, junto com Caleb. E aí não é mais aquele moço, já é um homem mais maduro, já é um homem experimentado, e que tem um grande desafio de substituir a Moisés. Então, a gente vê assim que Deus precisava tratar, e foi tratando ao longo do tempo, eu tenho certeza, o coração de Josué, né, nesse sentido. E aí a Bíblia diz que Josué teve várias experiências com o Senhor. Uma das experiências que Josué teve com o Senhor, e que foi profundamente marcante, não só para Josué, mas para todos os povos daquela região, foi a passada, né? Eles passaram a pé enxuto, né? Novamente, parecia que Deus estava repetindo as coisas, mas eles passaram a pé enxuto o Rio Jordão. Olha que interessante, né? Eles foram, Deus manifestou sua presença, o seu milagre, e abriu novamente o Rio Jordão, e eles passaram. E essa experiência na vida de Josué foi uma experiência marcante, e uma experiência que chacoalhou toda aqueles povos que estavam ao redor do povo de Israel. Tanto que a gente vê no versículo 1 do capítulo 5,
que diz que o coração desses povos, né, dos cananeus e de vários deles, estava, a Bíblia fala desmaiado, mas é desanimado, preocupado, né, dizendo: quem é esse Deus que faz esse povo? A gente já ouve a história deles, que eles passaram pelo deserto, eles tinham um líder abençoado, e agora Deus levanta esse tal de Josué, e faz eles passarem a pé, enxuto novamente pelo Rio Jordão. O coração daquele povo estava preocupado, né? Estava preocupado por causa dessa situação, e porque reconheceram que Deus era Deus, que Deus era poderoso. Então Josué vem de toda essa experiência, né? Mas Josué, a Bíblia diz que mesmo assim, Josué estava com o coração preocupado em algumas coisas, porque Deus havia dado a ele um desafio enorme, dizendo para Josué que ele deveria entrar numa cidade fortificada, que era a cidade de Jericó. A Bíblia diz que a cidade de Jericó, para aquele tempo, era uma cidade fortificada, ou seja, ela tinha muros muito altos, as casas eram muito bem estruturadas, não era qualquer cidade. E Deus disse que havia de dar essa cidade ao povo de Israel. E é interessante a gente ver que Josué, ele ficou pensativo a respeito disso. Ele ficou talvez até preocupado a respeito disso. E Deus, então, nessa aliança com Josué, quando Deus diz a ele: olha, vá, ser forte, corajoso, medita na lei, de dia e de noite eu serei com você, né? Mesmo assim, a gente vê que Josué, ele ficou preocupado com essa situação. Então Deus precisou trabalhar o coração de Josué diante das suas preocupações. E eu queria perguntar a você nessa manhã: como é que está o seu coração diante das lutas, diante daquilo que você precisa trilhar? Talvez você esteja como Josué, olhando algo que é preciso fazer, uma decisão que é preciso ser tomada, uma situação que é preciso ser resolvida, e talvez você esteja com o seu coração desanimado, né? Preocupado. Talvez você esteja deixando e abrindo mão da vitória que Deus tem. Mas eu quero animar o teu coração, querido, porque a gente vê o que Deus fez, algo extraordinário que Deus fez para a vida de Josué. Josué nem esperava, porque Deus não havia dado a estratégia, Deus havia apenas dado uma ordem a Josué. Deus havia apenas dito a Josué: olha, vocês tomarão aquela cidade, mas Deus não diz que eles apenas iriam rodear a cidade e não de fato lutar como deveria. Josué não estava sabendo dessa estratégia. Deus deu essa estratégia depois a Josué. Então, certamente o coração de Josué estava preocupado com toda essa situação. Mas esse tempo de Josué era o tempo de colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido. Era tempo de colocar em prática tudo aquilo que ele havia adquirido como experiência com Deus, né? No tempo do deserto ali, dos 40 anos, depois desse tempo onde ele se tornou líder, Deus estava mostrando e sinalizando para Josué que Deus era poderoso, que Deus podia sim, e era necessário ele passar a colocar em prática a sua vivência com Deus. Era necessário ele colocar em prática realmente o que ele aprendeu de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que para ter vitória, talvez diante de tantas preocupações que a gente tem, e de coisas que a gente precisa fazer, e de decisões que a gente precisa tomar, e coisas mesmo que no dia a dia a gente tem que fazer, nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos na palavra de Deus. Não tem outra estratégia. Não tem jeitinho, não tem atalho, não tem uma sabedoria acima da média que vá fazer com que a gente tenha vitória. Somente o que está na palavra, querido. Somente colocar em prática o que Deus nos manda fazer, né? Colocar em prática o que Ele nos tem ensinado. Coisas a respeito do caráter dEle para a nossa vida, né? Coisas que nós temos
aprendido com Ele, através da palavra, através dos ensinamentos que eu e você temos adquirido ao longo deste tempo que você caminha com o Senhor. Então a gente vê que Josué precisou colocar em prática. E Deus deu algum caminho para Josué trilhar. E nesse texto aqui, ele diz para Josué algumas coisas muito importantes. Eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que ele pede algo diferente a Josué. Ele diz: Josué, o povo que andava no deserto, ele foi totalmente renovado. E foi exatamente isso que Deus fez. Porque Deus diz assim, que aquele povo que só andava murmurando, reclamando, né, que saiu do Egito, que a qualquer dificuldade eles retrocediam, reclamavam, diziam: está vendo, Moisés, a gente vai morrer nesse deserto. Está vendo, Moisés, o Egito era melhor. Aquele povo passou, diz a palavra, que nenhum deles estava entre esse povo que Josué tinha nas mãos. Nenhum deles estava no meio daquele povo, porque Deus disse que aquele povo passaria. Eles não viriam à terra que Deus havia prometido. Havia um povo diferente nas mãos de Josué. Havia um povo caminhando com Josué que ainda não tinham passado pela circuncisão, que era algo importante para o povo judeu, ainda é, né? Para o povo judeu. E eles tinham que passar pela circuncisão. Então Deus disse a Josué: prepara tudo, Josué, para que todo esse povo passe novamente pela circuncisão. Eles não haviam passado, né? Porque Deus sabia, querido, eu fico imaginando assim, a gente que tem criança pequena, e mesmo talvez você que tenha um adulto, né, um filho adulto, a gente vai formando o caráter das nossas crianças desde pequeno. Tudo que eu faço, tudo que a gente faz lá em casa é aprendido e é assimilado. Não é assim? Às vezes a gente corta o bife igualzinho. Por quê? Porque estão vendo como é que se faz, né? Talvez em coisas ruins também se assimila da mesma maneira. Então Deus precisava intervir para que aquela geração não ficasse com aqueles problemas novamente. Porque aquelas crianças que estavam crescendo, aqueles adultos que já eram adultos, né? Aqueles pequenininhos que foram crescendo no meio do deserto e que eram já adultos, estavam dentro deles com uma visão errada sobre Deus, errada sobre as coisas de Deus, errada sobre a manifestação de Deus. Não havia aliança, de fato. Havia um povo andando no deserto, mas não havia um povo aliançado com Deus. Então era necessário passar todo o povo novamente. Por isso que Deus fala isso. Ele fala assim: olha, antes da conquista, antes da vitória, antes de eu intervir desta maneira na vida de vocês, é necessário o coração aliançado. E aqui eu quero dizer para você, querido, que se você tem uma herança espiritual, assim como eu tive, mas precisei passar pela aliança com Deus. Talvez você já tenha recebido dos seus pais uma herança espiritual, e que bom que foi assim, né? Não precisa ser o contrário, mas se você recebeu, seja uma herança espiritual, seja ela boa ou seja ela ruim, é necessário que eu e você passemos pela aliança com o Senhor, para que a gente possa andar alinhado com o pensamento de Deus. Amém, queridos? Amém? Você está aí comigo? Amém? É assim que faz. Porque às vezes a gente vai passando de geração em geração, mas a gente vai passando a vida espiritual, e a gente vai passando conceitos, e nós pais erramos também, né? A gente vai passando conceitos que não são, de fato, o que a palavra de Deus diz, mas são as coisas muitas vezes que eu penso apenas. E aí então chega um momento em que a gente precisa se aliançar com Deus. E chegou o momento desse povo, porque o Egito estava dentro deles ainda. Deus precisava intervir, né? Às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não sai de nós, né? Às vezes a gente até está fora, mas aquilo ainda permanece dentro de nós. Por isso precisamos de aliança com o Senhor. E aí Deus então chama Josué e dá uma ordem a Josué. Ele diz: Josué,
para começar a vitória, para começar a conquista, Josué, você precisa passar, né, fazer com que todo o povo passe pela circuncisão. E aí foi feito dessa maneira. Josué fez isso para que eles pudessem entrar na terra. E é interessante, querido, porque só entra na terra prometida. Eu e você só entramos no propósito de Deus, na vontade de Deus plena, quando nós somos aliançados com Ele. Nós só conquistamos, só somos alcançados pelo milagre, pelo propósito de Deus para a nossa vida quando nós somos aliançados com Ele. Não tem outra alternativa. Então, a gente vê que esse povo precisou se aliançar. Precisou passar. E é interessante que a Bíblia chama isso de Gilgal. Gilgal é o lugar, né? É o lugar onde é rompido com o passado. Né? Isso que significa Gilgal. É o rompimento com o passado. É o rompimento com o pecado. Né? Gilgal, ele tem esse poder. Todas as vezes que você vê Gilgal, é o lugar onde há esse rompimento. E a Bíblia diz que eles ficaram no arraial até que sararam. Né? Eu entendo essa palavra arraial sempre como a igreja. O lugar onde a gente se junta, onde a gente se reúne. Então a Bíblia diz que esses homens ficaram no arraial, eles não foram para frente da guerra, eles ficaram no arraial, eles foram curados. E eu entendo que a igreja, querido, é o lugar de cura para a nossa vida, amém? A igreja é o lugar da restauração. A gente pode ter igreja virtual, e a gente tem, né? Mas não basta a gente ficar assistindo só pela internet os cultos. Aqui é o lugar da cura, amém? Aqui é o lugar da restauração, aqui é o lugar onde Deus nos fala, aqui é o lugar onde Deus trata o nosso caráter quando a gente senta ao lado de alguém que é totalmente diferente de nós, né? Então, a Bíblia diz que o Gilgal aconteceu. E eles ficaram no arraial e eles foram curados e depois que foram sarados, eles foram para essa conquista. Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto, né? A primeira é que eles foram aliançados. A segunda coisa que eu vejo nesse texto está no versículo 13. Olha aí comigo no versículo 13. É interessante que Deus ele traz uma visão a Josué. Né? Ele diz assim, então, Josué ao pé de Jericó. Né? Josué estava olhando Jericó. Levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua ou desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Né? É interessante como Deus abre a visão de Josué. Josué estava ao pé de Jericó. Eu fico imaginando, talvez Josué olhando num plano assim, olhando toda a cidade de Jericó e pensando, Deus, é isso mesmo? Né? Josué estava lá olhando a cidade e pensando, Deus, será que é isso? Será que o Senhor tem isso para mim mesmo? Um desafio Josué estava contemplando. E às vezes a gente está assim também, né? Olhando o nosso Jericó, a nossa situação e falando, Deus, mas será? Será que eu vou dar conta desse negócio? Deus, isso aqui é grande demais, eu não sei se eu vou dar conta. Isso aqui é muito difícil de resolver, essa situação é muito complicada. Será que eu vou dar conta? E Josué, né, estava dessa maneira, amados. A gente é ingênuo da nossa parte se a gente achar que Josué estava ali. Ah, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deus precisou fazer tudo isso com Josué para ele, né, acordar e dizer, não, Deus está comigo. Josué ficou olhando aquele local, contemplando aquela situação e talvez até paralisado diante da grandeza que era Jericó. Né? Eu disse que a cidade era uma cidade imponente, uma cidade, né, bacana, hein? E as pessoas, muita gente circulando. Josué olhando aquilo, ele disse, será, Deus? E aí Deus abre a visão de Josué, e a Bíblia diz que quando Josué levanta os olhos,
Ele levanta os olhos, ele para. Ele estava fixo em Jericó, mas ele levanta os olhos e ele vê o milagre. Ele olha para Deus, né? Ele olha, ele levanta os olhos e ele vê um homem ao seu lado. E a Bíblia diz que este homem estava com espada desembainhada. Ou seja, esse homem estava pronto para a guerra. E tanto que ele se assustou. E ele fez a pergunta, viu, você é dos nossos ou você vem lutar comigo? Contra mim, né? Ele se assustou porque aquele homem já estava com a espada desembainhada, pronto para uma guerra, pronto para uma situação. E eu penso que Josué, dentro do coração, havia um conflito dentro de Josué. Havia a guerra fora, mas havia a guerra dentro de Josué. E quando ele viu aquele homem, ele disse, agora que nós vamos rolar nesse chão aqui e brigar, né? Dentro do coração de Josué havia também um conflito. Havia fora, havia, mas dentro também estava lá, preocupado, pensativo, será Deus? E Deus abre a visão de Josué, e aí a Bíblia diz que esse homem diz a Josué, não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E aí Josué entende que era uma patente muito superior a dele. Ele diz, opa, estou diante de alguém muito maior que eu, né? Tanto que ele se prostra. Então, queridos, esse versículo do capítulo 5, versículo 13, mostra para nós, né, que nós precisamos ter consciência de que Deus luta as nossas lutas. Que Deus luta as nossas guerras, sejam elas internas, externas, eu não sei, mas Deus está conosco. Deus luta as nossas guerras, amém? Amém, querido? Quando Ele manda um anjo, um homem de patente alta, né? Um anjo, diz que é o príncipe dos exércitos do Senhor, não é qualquer pessoa. E Ele manda aquele anjo, Ele manda aquele homem para dizer para Josué que ele está ali para ajudá-lo. Deus nos mostra que Ele é o Deus que está conosco, que luta as nossas guerras, que conhece as nossas dores, que conhece as nossas preocupações, que conhece as nossas aflições, que conhece aquilo que nós precisamos decidir, que conhece a dificuldade que temos de perdoar, que conhece as dificuldades que nós temos, sejam elas quais forem. Amém, queridos? Não há muralha intransponível que Deus não possa, né, transpor, romper, porque Ele é Deus, amém? E Ele está conosco. Deus envia, então, aquele homem para fortalecer Josué. Ele não envia aquele homem para dizer, deixa comigo, Josué, que eu vou fazer. Não era isso. Não era isso que Deus estava dizendo e sinalizando para Josué. Deus estava dizendo assim, eu sou contigo, Josué. Eu vou e eu conheço as tuas dores. Eu conheço a sua preocupação. Eu sei da guerra interna que está dentro, né? Daquilo que está dentro do seu coração. Da preocupação de você olhar a Jericó e ver que é grande demais. Eu sei, eu conheço e eu estou com você. É isso que Deus faz conosco nessa manhã, querido. Eu não sei quais as guerras internas que você tem, né? Quais as coisas que de fato Deus precisa intervir, mas a palavra de Deus me diz e diz a nós que Ele é Deus, que conhece as nossas lutas e que luta conosco. Amém? Em nome de Jesus. É o Deus do milagre, né? Ele envia aquele homem para animar o coração de Josué. Deus envia aquele homem para dizer para Josué, Josué, ei, eu estou com você. Para de olhar Jericó e fica comigo, porque eu estou com você. Vamos junto. Querido, eu quero dizer para você nessa manhã, não fique olhando Jericó. Ou fique apenas focado em Jericó. Deus é poderoso para dar conta desse negócio, amém? Em nome de Jesus. Uma terceira prática que Deus mostra para Josué, para ter a vitória, é que, no versículo 14, olha lá comigo. Na conversa dos dois, ele diz assim, ele diz, respondeu, né, o anjo diz, respondeu ele,
não sou príncipe, não, eu sou o príncipe dos exércitos e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Como eu disse, Josué, quando olha para aquele homem, e quando ele se identifica para Josué, ele percebe que aquele homem tem uma patente muito superior à dele. E aí a Bíblia diz que Josué se prostra e faz a seguinte pergunta: que tens, que me diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, Josué reconhece. Ele reconhece quem era Deus. Josué poderia perguntar, talvez se eu estivesse no lugar de Josué, eu talvez perguntaria assim, mas e aí, como é que vai ser? Com que armas eu vou lutar? Como é que vai ser? Como é que vai ser a estratégia? Porque, afinal de contas, o certo coração de Josué estava ansioso nessa situação. E talvez Josué pudesse perguntar coisas referentes à batalha. Com quantos soldados eu devo ir? Como que eu devo equipá-los? Qual é a estratégia que eu preciso para ter a vitória? Não, Josué, ele se prostra, ele adora, porque ele reconhece que é a figura de Deus ali naquele momento. E ele diz assim: que dizes o Senhor ao teu servo? Ou seja, ele diz: olha, eu não entendo nada nesse negócio. Ele reconhece a sua dependência. Ele diz: olha, eu não estou entendendo nada, eu tenho uma Jericó para conquistar, é isso que Deus me falou, mas eu não sei absolutamente como fazer, como ir, como as coisas vão acontecer. O Senhor pode me dizer, o que é que o Senhor tem? E ele diz: tudo que você falar para mim, eu vou obedecer. E a gente vê, que Josué precisou ouvir o que Deus tinha a dizer. E essa é a nossa grande dificuldade, esse é o rolo da nossa vida, Quando nós estamos diante desses desafios de Jericó, a gente faz o quê? A gente procura no Google como vencer tais problemas, Ou vamos procurar, como eu falei, a gente entra numa livraria e fala assim: deixa eu ver qual o livro que tem sobre esse assunto, e aí então eu vou conseguir algo a respeito. Não, Josué, ele diz: eu vou ouvir o que esse homem tem para me dizer, porque ele tem coisa boa para me dizer. Eu vou ouvir o que esse homem tem para me dizer, porque é algo vindo de Deus para mim. A gente precisa ouvir Deus, A gente precisa ouvir direcionamento de Deus. A gente precisa aprender a se dispor, a ouvir e também a obedecer. Porque a gente às vezes ouve, mas não obedece. A gente ouve, fala, concorda com Deus, fala assim: é verdade, Deus falou comigo, É verdade, naquele culto, naquele lugar, naquele dia, a gente sabe o dia, a hora exata que Deus falou, mas a gente sai do lugar e continua a viver do jeito que dá na nossa telha, da nossa cabeça. Então Deus, ele diz: como que eu posso intervir? Como eu posso agir com o milagre? Querido, quando nós ouvimos a Deus, o milagre acontece. Amém? Quando você tem a disposição de obedecer, de ouvir a Deus, as portas do milagre acontecem na nossa vida. Amém? Acontece. Porque nós temos a obediência dentro de nós. Porque nós temos a disposição de ouvir a estratégia de Deus, que é melhor que a minha. Que é melhor do que eu posso trocar uma conversa, uma conversa com a Andréia, mas ela vai me ajudar, com certeza. Mas a resposta certa, a palavra de Deus diz que vem da onde? Vem do coração de Deus. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Então nós precisamos ouvir. O que Deus está falando a esse respeito? Qual é a direção de Deus? O que Deus está falando? Às vezes Deus está querendo animar o seu coração e dizer assim: olha, fica firme, porque eu vou agir, porque eu vou intervir, porque as muralhas vão cair. E a gente fica sem ouvir o que Deus tem. Porque o nosso coração está cheio de outras coisas, de preocupações, de ansiedade, e a gente não ouve a Deus. Então, tenha disposição de ouvir a Deus. Amém? E por fim, também no versículo 15,
essa história se encerra dessa seguinte maneira, diz assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É interessante, né? Você já ouviu isso, essa referência em outro lugar, né? Josué também. Para Josué não era estranha essa palavra, porque eu tenho certeza que Josué ouviu Moisés contar como foi chamado dele. Olha, quando eu estava ali na presença de Deus, a sarça ardeu e Deus falou assim: olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué ouviu novamente essa passagem, né? Josué ouviu de novo isso, e a palavra de Deus diz que ele imediatamente fez assim, né? Ele diz: o que diz o Senhor, né, ao teu servo? E Deus disse para ele: olha, tira as sandálias, descalça os teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Às vezes a gente quer ouvir a Deus e tem até disposição de ouvir a Deus, mas quando Deus nos dá uma estratégia, algo, uma direção muito simples, a gente fala assim: será? Não, tem que ser mais complicado, não pode ser de Deus, né? Deus deu uma estratégia tão simples, conhecidíssima a Josué, e Josué não foi lá e tirou o sapato e ficou na presença de Deus. E às vezes a gente complica. Deus nos dá instruções que nós compreendemos, querido. Deus não dá coisa complicada para você e para mim. Ele só nos orienta da maneira que nós entendemos. Amém? Ele é um Deus maravilhoso. Ele não vai nos dar coisas complicadas e totalmente complicadas da gente compreender e da gente fazer, porque senão seria uma religião, e isso não é o propósito de Deus. A religião pesa o ser humano, e o Evangelho alivia. É isso que Jesus veio fazer, não é mesmo? Ele disse que veio trocar o nosso fardo. O fardo dele é leve. Ou seja, quando Deus nos dá uma palavra, uma orientação, ele é clara, é fácil de entender, né? É de fácil compreensão, não é algo gigantesco no grau de dificuldade, mas são coisas simples que Deus nos pede, que Deus nos orienta. E Deus fez isso na vida de Josué. Deus diz: Josué, tira o sapato. Tira o sapato, que o lugar que você está é santo. Não menospreze a direção simples de Deus, querido. Simples de Deus. E é interessante que o fato de tirar a sandália tem um sentido de descanso. Por quê? Porque aquele povo estava sempre pronto para a guerra. Eles dormiam de sandália e acordavam de sandália, não tenha dúvida disso. Não tinha esse negocinho que a gente chega em casa, né, e põe o pijama para dormir, né, e faz todo aquele ritual, toma um banho, faz tudo, tira o sapato. Não, eles dormiam do jeito que eles estavam. Porque, afinal de contas, eles viviam em guerra, viviam em lutas, viviam em dificuldades, e eles tinham que estar prontos para aquilo. Um homem sem a sandália da época, o calçado da época, era um cara inútil. Por quê? Porque como que ele ia para a batalha sem sapato? Como que ele iria atravessar o deserto quente sem sapato? Como que ele iria, né, talvez subir montanhas atrás dos inimigos sem o sapato? Quando Deus dá ordem a Josué, dizendo: Josué, tira as sandálias dos seus pés, e ele fez isso com Moisés, ele está dizendo: descansa o teu coração, Josué. Acalma o teu coração. Deixa que eu cuido das tuas lutas. Deixa que eu faça, né, aquilo que precisa ser feito. É isso que Deus estava fazendo com Josué. Ele estava dizendo: descansa, essa era a proposta. Entrega, essa era a proposta. Tira a sandália e fica mais relaxado, né? Tira a sandália e perceba o meu milagre na sua vida, Josué. Era isso que Deus estava fazendo. Era essa a direção que Deus dava a Josué. E como é difícil para nós, né, queridos? Quando nós estamos com a guerra aqui dentro, quando nós estamos olhando, estamos ao pé de Jericó, descansar e entregar. É difícil, não é? Confessa aí, confessa teu pecado, porque eu confesso o meu. É difícil.
É difícil. Porque a gente quer uma estratégia, porque a gente quer que aconteça no nosso momento, no nosso tempo, do nosso jeito. E é difícil descansar. É difícil entregar para Deus. É difícil dizer, Deus, está aqui essa questão, Deus. Eu não dou conta disso. E nós precisamos fazer. Amém, queridos? Deus nos convida a tirar a sandália. Deus nos convida a entregar, a descansar, né? Deus nos convida a depender dEle. E o ser humano, nós, eu e você, que somos tão suficientes, né? Suficientes. Essa semana atendi uma pessoa e ela dizia assim para mim, pastora, eu não sou suficiente. Eu falei, eu também não, querida. Ela falava assim, pastora, eu não dou conta desse negócio. Eu falei, eu também não, querida, mas o nosso Deus dá. Ele também pode, né? Porque Ele pode. E nós precisamos ser dependentes dEle. E nós, seres humanos, nós temos assim o dom de acharmos que damos conta, que podemos, que temos força, né? Que podemos fazer e acontecer nas nossas questões. Não, eu consigo perdoar, como assim? Eu consigo fazer, como assim? Né? Quando nós não damos conta, querida. E eu quero orar com você nessa manhã, a respeito disso que nós refletimos. Como é que está o seu coração? Está em guerra? Como é que está fora do seu coração? Está em guerra? Você olha a tua casa, está em guerra? Você olha o teu trabalho, está em guerra? Né? A sua situação lá na escola, né? Na faculdade, está em guerra? Como é que está? Como é que estão as coisas? Nós temos um Deus que nos chama para aliança. Um Deus que me chama e te chama para ser aliançado com Ele. Eu quero te desafiar nessa manhã. Não adianta você ser apenas alguém que recebeu por herança algo apenas. É necessário você e eu passarmos pela aliança com o Senhor. Porque milagre vem para quem é aliançado. Direção vem para quem é aliançado, porque tem um coração alinhado com o coração de Deus. Eu quero orar com você, amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está. E nós vamos orar ao Senhor. Queria que você pensasse um pouco a respeito disso tudo que você ouviu nessa manhã. Talvez lhe falte essa aliança. Lhe falte esse tempo de modificar sentimentos e posturas que não condizem com aquilo que Deus é. Que não condizem com o tempo novo que Deus tem para você. Talvez seja necessário passar por Gilgal. Seja necessário ir a Gilgal, ficar em Gilgal, ser transformado pelo Senhor, mudar posturas, pensamentos que não estão condizendo com a palavra, que não condizem com esse tempo novo que Deus quer na tua vida. Talvez você precisa permitir que o Senhor fortaleça você. Tantas coisas eu e você a gente vê as lutas, a gente vê o grau de dificuldade, a gente vê a dureza do coração de alguém, a gente vê a terra que está muito árida, está muito difícil, mas o Senhor te convida a levantar os olhos nessa manhã, e a enxergar um Deus que é com você, e a enxergar um Deus que vem com espada desembainhada, para fortalecer o teu coração, para animar você, para te dizer, vamos lá, eu sou contigo. Talvez, querido, lhe falte ouvir mais a Deus. Você entende que Ele está com você, você entende e passou pela aliança com o Senhor, mas lhe falta ouvir mais a Deus. Você tem ouvido todo tipo de pessoas, você tem ouvido seu próprio coração, a sua própria instrução, mas Deus deseja fazer com que você ouça Ele. É necessário que a gente pare para ouvir o direcionamento de Deus. É necessário que a gente tenha disposição de não apenas ouvir, mas de obedecer, de dizer como Josué diz, o que o Senhor tem para mim, Deus?
Talvez seja necessário nessa manhã você entregar tudo ao Senhor. Não ficar mais olhando Jericó de cima, sabe, querido? Porque às vezes a gente olha de cima e tudo parece tão grande, tão difícil, tão pesado, tão complicado. Ah, Deus. Deus te chama para o descanso nessa manhã. Deus te convida a tirar as sandálias numa ordem simples. Numa atitude de entrega ao Senhor, de descanso na presença dEle. Ele lhe convida a tirar as sandálias e a dizer: Senhor, eu me rendo nesse negócio. Porque o Senhor é maior que eu, o Senhor conhece muito mais que eu. E eu quero simplesmente descansar, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e eu quero descanso, Deus. Eu quero confiar, eu quero lançar minha ansiedade. Eu quero tirar os meus olhos de Jericó e colocar os meus olhos em Ti e descansar, Deus. Porque o Senhor cuida de tudo, de cada detalhe, de cada situação, o Senhor cuida. Aleluia. Eu não sei como é que está o teu coração, querido, mas eu quero orar com você nessa manhã. Deus conhece o teu coração e o meu coração. Eu não sei se há guerras dentro de você, se há guerras fora. Mas eu quero convidar você que talvez esteja passando por isso, querido. Olhando Jericó de cima, olhando a situação e falando: Deus, será? Quero que você fique em pé no seu lugar, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a esse Deus que pode todas as coisas, que vem com a espada desembainhada para lhe sustentar, para lhe dar uma estratégia, para lhe dar um escape, para lhe dar o descanso, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Talvez você esteja em guerra nessa manhã, você veio para cá com o coração pesado, dizendo: Senhor, essa semana, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar, amém. Feche os seus olhos, creia, querido, Ele está aqui. Levante os seus olhos ao Senhor e veja o livramento de Deus. Veja o Senhor cuidando e te restituindo, te renovando, te animando. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor é conhecedor de cada coração aqui, Pai. A Deus, o nosso coração te pertence. A Deus, se há entre nós pessoas que ainda não são aliançadas com o Senhor, Deus, torna isso possível nesta manhã, Pai. Nós entregamos o nosso coração e a nossa vida para que a gente nasça de novo, Deus. Para que a gente, Senhor, seja de fato aliançado contigo. Para que o nosso coração seja alinhado com o teu, Deus, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos enxergar que o Senhor é conosco. Que nessa semana, Pai, o Senhor, ó Deus, possa realmente, Senhor, fazer como o Senhor fez a Josué. Que a gente possa tirar os olhos de Jericó e colocar os olhos em Ti e ver, ó Deus, o Senhor ao nosso lado, o Senhor nos sustentando, o Senhor com a espada desembainhada pronto, Deus, pronto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente possa caminhar por essas ruas, que a gente possa voltar para os nossos lares, que a gente possa, Senhor, voltar para situações que nós sabemos e temos, ó Pai, mas e que a gente possa ali, Pai, ver a Tua mão, ver ali o Senhor conosco, nos animando, nos ajudando, Senhor, nos dando vitória, trazendo sobre nós o milagre, Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu oro a Ti, Senhor, para que, ó Deus, estas pessoas, a mim, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor possa realmente nos dar, ó Deus, ouvidos espirituais para que a gente compreenda, Deus, a direção do Senhor, a direção clara e simples que o Senhor vai dar para nós. E que a gente tenha disposição de Te obedecer, Deus, em nome de Jesus, custe o que custar, Pai. Que a gente tenha essa disposição e esse desejo de ir além, de Te ouvir mais, Deus, para que a gente possa ver o milagre, Pai.
em nome de Jesus, e que o Senhor traga sobre nós descanso nesta manhã, Pai. Nós, ó Deus, nos dispomos, nós nos despojamos de toda preocupação para abraçar o Teu descanso nessa manhã, Deus, para abraçar o Teu propósito nessa manhã, para abraçar, Senhor, ó Deus, para abraçar a Tua vontade nessa manhã, Deus. Nos dá descanso, Pai, nos dá alegria, nos dá renovo, Deus. Assim como o Senhor animou o coração de Josué e depois ele foi para a batalha e ele teve vitória. Faz isso conosco nesta manhã, faz isso com os meus irmãos e irmãs nessa manhã, Pai. Nós oramos, te entregamos o nosso coração e te adoramos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Deus da paz, que seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Nós vamos cantar esse cântico que os irmãos estavam tocando, que fala desse Jesus, desse doce nome, né? Maravilhoso. Vamos cantar juntos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Aleluia, meu ser. Declare novamente, só de ouvir tua voz, sim, Senhor, teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Declare Jesus, o doce nome que nos traz a paz, sim, Senhor, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Declare Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Aplauda Jesus, ao Deus da paz, ao Deus da vida, ao Deus da alegria. Aleluia. Amém, querido. Vamos para a nossa escola dominical, né? Cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. Amém, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial na nossa vida. Obrigado, Pai, porque quando nós nos colocamos na Tua presença, o Senhor nos marca, o Senhor nos abençoa. Ó Deus, e nós queremos mesmo, Pai, sair deste lugar cheios de fé, renovados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Deus, dá-nos uma aula de escola dominical abençoada, onde a gente possa realmente crescer em Ti, Deus, realmente que a gente possa se alimentar ainda mais da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos neste domingo, Senhor, abençoa, Pai, as crianças que estão em atividades, os homens que estão ali em atividade também. O Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, onde quer que ela esteja.
Que ali haja a tua bênção, Senhor. Nós oramos e te louvamos por tudo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a vida do povo de Deus, sobre a sua família, sobre o povo de Deus, a igreja de Jesus espalhado sobre essa cidade e sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, querido. Dê um abraço gostoso aí no seu irmão, na sua irmã. Que tenhamos um domingo de paz, em nome de Jesus.